Agora que a gente já fez o nosso diagrama de controle, chega a parte principal. Vamos interpretar esse diagrama. O que ele está querendo me dizer com essa representação, esse gráfico que a gente construiu? Primeira coisa que a gente tem que observar é o que é que o diagrama está mostrando. O diagrama, ele é uma representação gráfica do número de casos prováveis dentro de uma série histórica. A gente utilizou para a construção desse gráfico dados de 2015 a 2021. 7 anos de dados de uma doença qualquer que pode ser uma arbovirose. Então, o nosso diagrama de controle ele está mostrando os valores de casos possíveis ou desejáveis para aquele período de tempo, considerando esses últimos anos, 2015 a 2021. Ou seja, quando a gente está tratando da semana epidemiológica 1, aqui no eixo horizontal, é previsível que o número de casos desse agravo fique entre esses valores da área cinza, ou seja, algo em torno de 60 até quase 600 casos. É provável que fique dentro desse valor, com uma mediana em torno de 350. Se esse valor atingir muito mais alto, por exemplo, 700, na semana 1 a gente vai ter uma situação epidêmica, ou seja, os casos passaram do valor esperado pelos últimos registros históricos. Se os casos ficarem entre essa faixa cinza, os casos estão dentro do esperado. Se o caso desse ano que a gente está estudando ficou abaixo dessa faixa cinza aqui, vamos dizer que ele ficou num valor de 20, por exemplo, ele ficou abaixo do esperado. E aí a gente tem que começar a pensar, ora, se ele ficou abaixo do esperado, por que ele ficou abaixo do esperado? Será que realmente diminuiu o número de casos? Ou será que a vigilância está com algum problema? A gente está sem recursos humanos suficientes para poder fazer todas as notificações? Será que a notificação está chegando atrasada e a gente não está conseguindo atualizar no tempo certo e as notificações ficam baixas? Vamos começar a pensar o que está acontecendo por trás disso. No nosso caso, a linha azul mostrou que os nossos valores ficaram dentro da faixa cinza, ou seja, dentro do esperado. E além do mais, ela ficou abaixo da mediana, ou seja, ela está dentro de um valor esperado, um valor confortável para a vigilância. E aí a gente vai acompanhando ao longo das semanas. Por isso que é importante a gente fazer o diagrama de controle toda semana. Isso nos garante que a gente vai acompanhando e consegue observar situações, por exemplo, como aqui na semana 12. Percebam que na semana 12, a linha em azul, que são os casos de 2022, elas tocam a linha em vermelha, que é a mediana. Opa, acendeu um sinal. O que aconteceu aqui? O número de casos previstos para a semana 12, ele foi atingido pelo número de casos de 2022, ou seja, os casos estão aumentando em 2022 e nesse limite ali ele acabou de passar o limite considerado normal. Vamos ficar observando para ver se ele vai continuar aumentando ou se ele vai ter uma queda. Nesse caso aqui ele teve uma queda. Durante todo esse percurso, do ano todinho que a gente analisou aqui de 2022, ele não ultrapassou em nenhum momento o Q3, que é esse limite da área cinza aqui para cima. Se ele tivesse ultrapassado, aí sim a gente tem que acender uma luz vermelha ainda maior e ficar de olho para ver o que está acontecendo. Isso significa que o número de casos daquele ano passou um número de casos esperado máximo para aquele período de tempo. Considerando o histórico que a gente está olhando, que é 2015 a 2021. Por isso a importância da gente fazer o diagrama de controle e monitorar com o diagrama de controle ao longo do tempo. Então,
semana a semana a gente vai observando. Opa, aqui cruzou a mediana, mas baixou, ok. Vamos controlando, vamos ver o que está acontecendo. Depois, na semana 14, ele de novo passou a mediana e começou a subir. Já era para a gente ficar em alerta, acionar a vigilância, acionar mais recursos, fazer medidas de contenção para que esses casos não passem o Q3, que é a medida de limite superior. Por isso a importância do diagrama de controle. Olho ligado no diagrama de controle da sua região sempre que possível e monitorando o número de casos para verificar o que está acontecendo em relação ao histórico de casos dos últimos anos.